Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula será para a correção das atividades que eu deixei na aula de revisão. Número 1. Qual a localização do Brasil? Qual a posição geográfica do território brasileiro? Vamos comigo, vamos analisar o mapa. Observem aqui, hemisfério norte, em relação à linha do Equador, e hemisfério sul, também em relação à linha do Equador. Hemisfério leste ou oriental, à direita, de acordo com o meridiano de Greenwich, e hemisfério oeste ou ocidental, à esquerda, em relação ao meridiano de Greenwich. A localização do Brasil. O Brasil ele está completamente no hemisfério oeste. Todo o território brasileiro está no hemisfério oeste ou ocidental. O Brasil ele é cortado ao norte pela linha do Equador. 93% do território brasileiro está no hemisfério sul, enquanto 7% do território brasileiro está no hemisfério norte. Ao sul, o Brasil ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Observem, estado de Mato Grosso, São Paulo e Paraná são cortados pelo Trópico de Capricórnio. Então, uma parte do território brasileiro está na zona temperada. Possui um clima subtropical. Grande parte do território brasileiro, observem, está entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, ou seja, grande parte do território brasileiro está na zona intertropical e uma parte está na zona temperada ou subtropical, ou seja, 92% do território brasileiro está na zona intertropical, entre os trópicos. 8% do território brasileiro está na zona temperada. O Brasil está localizado no hemisfério ocidental, a oeste do meridiano de Greenwich, em sua maior parte no hemisfério sul. Cerca de 92% do seu território localizado na zona intertropical, ou seja, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Ao norte, o território brasileiro é cortado pela linha do Equador, e ao sul é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Lembrando, linha do Equador, os trópicos, o meridiano, são linhas imaginárias, tá bem? 2. Fazer o desenho do território brasileiro e citar os pontos extremos. Os pontos extremos ao norte, Monte Caburai, em Roraima, ou nascente do rio Ailã. Ao sul, Arroio Chuí, Rio Grande do Sul. A oeste, nascente do rio Moa, na Serra de Contamana, no Acre. E a leste, Ponta dos Seixas, na Paraíba. Então, estes são os pontos extremos do Brasil. Lembrem-se, esses pontos extremos possuem quase que a mesma distância, do norte ao sul e de oeste a leste. Lembrem-se, o território brasileiro, gente, ele é muito grande. Possui a 5ª maior extensão territorial do mundo, tá? E essa extensão territorial vai condicionar o país a ter vários tipos climáticos, a ter vários tipos de vegetação. Ao norte, como nós já falamos, né, aqui a resposta dos pontos extremos. Em relação à regionalização do território brasileiro, explique a regionalização do IBGE e a regionalização em complexos geoeconômicos. Do IBGE, o IBGE regionalizou o território brasileiro de acordo com características socioeconômicas e características naturais. O que é regionalizar? Regionalizar é agrupar de acordo com características semelhantes. Para que o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões? Para facilitar o levantamento de informações, para facilitar também a contagem da população.
Essa organização agrupa os estados de acordo com as suas características. O IBGE dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões. A regionalização atual é de 1970 e foi adaptada em 1990, quando o estado de Tocantins ele foi criado em 1988 e foi incorporado à região norte. Essa divisão vai adotar critérios naturais e socioeconômicos. Complexo regional, complexos geoeconômicos. Essa divisão ela foi realizada na década de 60 por Pedro Pinchas. Esse tipo de divisão, gente, não é oficial. A divisão regional do Brasil, a divisão oficial do Brasil é a realizada pelo IBGE. Nessa divisão de Pedro Pinchas, ele dividiu o território brasileiro em complexos geoeconômicos. Ele levou em consideração aspectos históricos de ocupação do território, de formação territorial e desenvolvimento econômico, principalmente desenvolvimento industrial. Observem que nessa divisão, gente, não há o respeito entre o limite dos municípios, dos estados, né? Um estado faz parte de 2 regiões. Com exemplo aqui para Minas Gerais, que pertence ao Complexo Regional Nordeste e pertence ao Complexo Regional Centro-Sul. E o Maranhão, estado do Maranhão, que pertence ao Complexo Regional Nordeste e ao Complexo Regional da Amazônia. Então, Pedro Pinchas dividiu o território brasileiro em 3 grandes complexos: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Divisão realizada na década de 60 por Pedro Pinchas Geiger, baseado no processo histórico de formação do território brasileiro e no desenvolvimento econômico e principalmente industrial. Regionalizou o território brasileiro em 3 complexos geoeconômicos: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A gente tem que lembrar que existem muitas desigualdades sociais em relação a essas regiões. Existem regiões mais desenvolvidas economicamente e industrialmente falando, existem regiões menos desenvolvidas. Existem regiões no Brasil, como a região sudeste, que possui uma maior malha rodoviária, enquanto existe região como a norte, que possui uma menor malha rodoviária. Tudo isso, gente, vai ser consequência do processo de desenvolvimento econômico, industrial, concentração populacional também. Número 4. O Brasil é um país populoso, porém não é povoado. Explique esta afirmativa. Atualmente, o Brasil é a 6ª maior população do mundo. Até 2017, gente, o Brasil era a 5ª. O Paquistão ocupou o lugar de 5ª maior população no mundo. Porém, gente, apesar do Brasil ter toda essa população, a população ela não está bem distribuída pelo território brasileiro. Existe concentração populacional em determinados locais e existe vazio demográfico em outros. Por exemplo, a região sudeste, ela possui uma alta concentração de pessoas, uma alta concentração demográfica, enquanto a região norte possui uma baixa concentração demográfica, uma baixa concentração populacional. A partir da década de 1980, muitas mudanças significativas ocorreram na população brasileira, como a queda no número de nascimentos. Por quais motivos houve esta redução nos nascimentos? Tem grande intensidade, né, da urbanização do território brasileiro, principalmente a partir de 1950. É a época que o Brasil está se urbanizando, é a época que a população brasileira está se tornando predominantemente urbana, que a população brasileira urbana está crescendo mais que a população rural. Um outro fator, maior participação da mulher no mercado de trabalho.
planejamento familiar também, difusão de métodos contraceptivos, acesso à informação. Todos esses fatores contribuem para a redução nos nascimentos, para a queda na taxa de natalidade. Maior participação da mulher no mercado de trabalho, intensificação da urbanização, difusão de métodos anticoncepcionais. Dessas mudanças também, gente, que aconteceram a partir de 1980, a gente tem que lembrar do aumento da expectativa de vida e também da queda na taxa de mortalidade infantil. Qual região do Brasil possui maior concentração demográfica e qual possui menor? Concentração demográfica, gente, é concentração populacional, refere-se à densidade demográfica. A região sudeste é a que possui maior concentração demográfica e a região norte é a que possui menor concentração demográfica. Número 7. Quais estados compõem a região norte do Brasil, né? Amazonas, com capital em Manaus, Pará, com capital em Belém, Acre, capital Rio Branco, Rondônia, capital Porto Velho, Roraima, capital Boa Vista, Amapá, capital Macapá e Tocantins, capital Palmas. Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas na região norte? A agricultura, a pecuária, o extrativismo mineral, vegetal e animal. A gente tem que lembrar que a principal fonte econômica da região norte ainda é o extrativismo. Embora alguns estados, como Maná, como Amazonas e como Pará, estejam se industrializando, né? Estejam se desenvolvendo economicamente em um ritmo mais acelerado, a atividade econômica predominante ainda na região norte é o extrativismo. 9. A região norte do Brasil abriga parte da maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, que está dividida em 3 matas: mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme. Explique cada formação desta. Essas formações, gente, elas vão acontecer em função da diferença de relevo, do desnível do relevo. A mata de igapó é aquela que as árvores não vão ultrapassar os 20 metros de altura. Vai estar, gente, periodicamente inundada, né? Sempre inundada. Ocorre nas regiões de baixo relevo, permanecendo na maior parte do tempo alagadas. Esse é um tipo de vegetação característica da mata de igapó. A Vitória régia, né? Essa planta, ela é característica, gente, dessa região, desse tipo de mata, mata de igapó. Chega a ter mais de 1 metro de diâmetro, essa vegetação. A borda dela é um pouco espinhosa. Mata de várzea, vegetação que se estabelece em áreas mais elevadas. A mata de várzea, ela vai se inundar, né, vai ficar alagada só no período de cheias, de muita chuva. No período em que o índice pluviométrico ele diminui, a mata de várzea ela não fica mais alagada, inundada. As árvores elas possuem alturas que oscilam de 25 a 30 metros. Mata de terra firme, o próprio nome já diz, né? Não fica alagada, não fica inundada. Essa vegetação ela se desenvolve em regiões que não sofrem inundações. Favorece o desenvolvimento da vegetação de grande porte, podendo alcançar até 50 metros de altura. Com copas muito grandes, impede a entrada de luz solar no interior dessa vegetação. Então, gente, o interior dessa floresta não consegue desenvolver vegetações rasteiras de menor porte, porque não tem muita luz solar, é um interior mais escuro e mais úmido. Qual a importância da floresta amazônica para o Brasil e para o mundo? A floresta amazônica ela é extremamente importante, porque ela abriga uma biodiversidade imensa, gente. Sem contar que no Brasil, várias populações tradicionais, como seringueiros, ribeirinhos, indígenas, dependem dessa floresta para sua manutenção.
Ela é importante para povos tradicionais, para o controle do ecossistema. Equilíbrio climático. Quando a gente fala equilíbrio climático, nós temos que associar, gente, ao aquecimento global, à retenção de carbono que a floresta realiza. A floresta abriga uma imensa biodiversidade de espécies animais e vegetais. Essas espécies animais e vegetais são muito importantes na indústria farmacêutica para o desenvolvimento de remédios, de medicamentos. Além de abrigar um dos maiores rios em volume de água do mundo, que é o Rio Amazonas. Este equilíbrio climático, gente, é em função da umidade também, né, que a floresta ela manda para a atmosfera, dando origem aos rios voadores. Quais são as características da população brasileira? A população brasileira é a sexta maior do mundo, predominantemente adulta, com grande concentração populacional na região sudeste, na região litorânea também, né? A população brasileira, em sua grande maioria, vive nas cidades. Cerca de 85% da população brasileira vive nas cidades. Ou seja, a cada 100 pessoas, 85 moram nas cidades. A cada 100 pessoas, 15 moram no campo, na zona rural. Explique o que são os rios voadores. Os rios voadores, gente, eles se formam a partir da umidade que a floresta amazônica ela manda para a atmosfera. Como que acontece? Os ventos vão empurrar umidade do oceano para dentro do continente. Essa umidade vai se transformar em chuva, vai precipitar. Essa chuva, gente, a água vai infiltrar pelo solo e vai atingir o lençol freático. As árvores vão fazer a captação dessa água através de suas raízes e, pelo processo de evapotranspiração, vai enviar umidade para a atmosfera. Essa umidade vai ser carregada pelo vento, vai ser transportada pelo vento até a Cordilheira dos Andes. Como é uma barreira imensa e alta, a umidade ela não vai passar para o outro lado. Então, quando ela bate aqui nessa barreira, na Cordilheira dos Andes, essa umidade vai precipitar, né, vai se transformar em nuvens de chuva e vai chover nessa região. Parte dessa umidade vai ser transportada, vai ser carregada pelo vento para a região central do Brasil, para a região sudeste e para a região sul, o que vai ocasionar chuva nessas regiões. Então, a floresta amazônica, ela permite o equilíbrio climático, né? Ela permite o equilíbrio do regime de chuvas nas regiões brasileiras também. Então, explique o que são os rios voadores. Umidade que a floresta amazônica envia para a atmosfera. E essa umidade, ela é carregada pelos ventos. Finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo.